Já pode pôr, então, por favor, turma, a presença, e daí nós vamos dar sequência. Show. Pessoal, para quem chegou agora, então, eu peço que escreva presente lá no chat para a gente poder controlar, tá? Professora, é a Obrigado. Vitória. Só para Oi. falar que tem alguém que tá com o turma B de direito, e então acho que não vai aparecer quem que é a pessoa aí, falou presente. Coloca o nome, então, o turma B. Coloca seu nome e presente, por favor. Obrigado. Ai, sou eu, Amanda. Eu vou sair e vou entrar pro meu e-mail. Tudo bem, você que sabe. Então tá bom. Vamos que vamos. Pessoal, então dando sequência nos nossos encontros, nós vamos conversar hoje sobre fundamentos do direito internacional, sujeitos e atores, relação do direito internacional e direito interno, e fontes, que é o tema principal da aula, tá? Eu vou tentar... Pronto. Eu vou tentar, então, fazer de uma maneira que a gente não fique se atendo a muitas minúcias, a não ser aquelas que são indispensáveis, tá? Beleza, para quem acabou de chegar, eu peço que coloque presente lá no chat, porque fica gravado também o chat depois e eu posso fazer a chamada por ali, tá? Bom, vamos lá. Espero que vocês tenham olhado o material, ou se não, acompanha comigo. Bom, o primeiro tema de hoje são os fundamentos do direito internacional público. Bom, a doutrina aponta ao longo do desenvolvimento dos estudos de direito internacional, boas-vindas para quem está chegando. Eu peço que coloque presente ali no chat para eu controlar a presença de vocês, tá? Então, ao longo dos estudos, nós temos essas duas teorias para explicar o fundamento do direito internacional público. O que quer dizer com isso? É perguntar por que o direito internacional público é uma disciplina jurídica que impõe determinadas condutas aos estados e organizações internacionais. Então, para responder essa pergunta, primeiro veio a teoria voluntarista. Na teoria voluntarista, a resposta para a pergunta é a seguinte: olha, o direito internacional público existe porque os estados soberanos assim o querem. É ato de vontade dos estados submeterem-se às normas do direito internacional público. No entanto, essa teoria baseada no consentimento, ela recebe algumas críticas. A principal crítica é a seguinte: quer dizer, então, que o dia que os estados soberanos não quiserem mais, acaba o direito internacional público? Acaba um regramento que tem milhares de anos de história? Então, veja, essa teoria sozinha, ela não consegue responder a essa pergunta. Em contrapartida, vem a teoria objetivista, ou objetiva, que diz o seguinte: só tem direito internacional público porque existem princípios e regras que regem essa disciplina e obrigam os estados. Então, enquanto a teoria voluntarista ela é baseada no consentimento, a teoria objetivista é baseada na existência de um regramento prévio a esse consentimento. Fica a pergunta: se ele é prévio a esse consentimento, ele veio da onde? Não é? Ele foi criado do nada? Então, essa teoria também sofre críticas, no sentido de que despreza a vontade dos entes soberanos.
que, como vimos no encontro passado, a vontade dos entes soberanos é de extrema importância, né? É um dos pilares da existência dessa disciplina. Qual que é a melhor saída, então? É uma síntese, não é? Mais moderna, mais recente. Uma síntese que diz o seguinte: o direito internacional público tem como fundamento, primeiro, o consentimento dos entes soberanos em criar regras e princípios que obriguem a eles próprios. Então, nós conseguimos aí sintetizar as duas teses e, a partir daí, observar um fundamento misto, um tanto subjetivo e um tanto objetivo. Tá certo? Até aqui tudo em ordem? Esse era o primeiro tópico do nosso encontro. Na sequência, eu quero falar com vocês a respeito da nova forma como a soberania é vista atualmente. Atualmente, em direito internacional, é nos últimos 50 anos, né? Tá? No último meio século aí. Na aula passada teve uma pergunta, acredito que foi dessa turma mesmo, perguntando, mas e a posição dos tratados internacionais? Os tratados internacionais não têm que ser ratificados aqui no Brasil, passar pelo legislativo, todo aquele procedimento que nós já conhecemos e vamos ver depois? Realmente, na verdade, hoje, nós temos uma soberania dos estados que não é mais uma soberania absoluta. Ela passa a sofrer uma série de relativizações, tá? Especialmente quando nós falamos de direitos humanos, de direitos fundamentais, quando internalizados. Nós vemos, então, que os estados, dado essa grande interdependência que existe hoje no mundo globalizado, os estados veem a sua soberania ser mitigada, no sentido de que, diferente de 70, 80 anos atrás, quando o Estado fazia o que bem entendia dentro do seu território, protegido pela sua soberania, e nenhum outro Estado podia, eu não vou dizer intrometer, mas nenhum outro Estado poderia intervir, é quase a mesma coisa. E também não havia tantas organizações internacionais vocacionadas para atuar mitigando essa soberania, tá? Como exemplo, nós temos um exemplo dos tribunais internacionais, né, que já falamos no último encontro, um exemplo jurisdicional. Quando o Estado aceita a jurisdição de uma corte internacional, ele diminuiu a sua soberania naquela questão, né? Ele pode, inclusive, ser condenado. E no campo econômico, lá nos idos dos anos 2008 para frente, 2010, 2012, quando teve aquela crise mundial da economia, né, ocasionada pelo, entre outros fatores, pelo mercado imobiliário americano e tudo mais, nós vimos que alguns países entraram em crise econômica. Por exemplo, na zona do euro. A Grécia é um país que sofreu bastante, sofre até hoje com aquela crise. E precisou emprestar dinheiro. Só que para emprestar dinheiro, a União Europeia, sobretudo a Alemanha, impôs à Grécia uma série de medidas de cortes de gastos, que é aquilo que nós chamamos de medidas de austeridade, não é? Para que a Grécia pudesse pegar esse dinheiro emprestado e reconstruir a sua economia. Assim sendo, nós percebemos, não é? O quanto o país tem que abrir mão do seu status soberano e aceitar imposições feitas por países vizinhos, por países de fora, para aí, então, poder ter alguma chance econômica. Tá? Esse é um bom exemplo. Na época do governo Thatcher na Inglaterra, né, no governo canadense, mais ou menos na mesma época, nós vimos também uma redução da qualidade de vida das pessoas por conta de medidas de austeridade impostas
por países estrangeiros. Tá? E não só isso, não só países podem exercer esse tipo de influência. Não só países e organizações, mas mesmo entidades privadas multinacionais, né? Como o Fundo Monetário Internacional. Ele também pode impor medidas e condições para que economicamente ele ajude um outro país. Certo? Pois bem, indo adiante no nosso encontro, nós vamos falar agora de uma matéria que é muito importante que você memorize, domine, entenda, que vai nos ajudar depois a entender quem pode participar do direito internacional público. Tá? Pois bem, no direito internacional público, nós temos dois grupos de figuras, duas classes de entidades. A primeira classe é chamada de sujeitos internacionais. Perdão. Sujeitos internacionais. Os sujeitos internacionais, eles possuem capacidade para celebrar tratados. Então, repito, os sujeitos internacionais possuem capacidade para celebrar tratados internacionais. É uma capacidade de ser parte, não é? Em tratados internacionais. Quem são eles? Os sujeitos. Os estados e as organizações internacionais. Repito, sujeitos internacionais são aqueles que podem celebrar tratados internacionais e, assim sendo, possuem capacidade internacional. São eles os estados e as organizações internacionais. Os estados, turma, eles têm uma personalidade jurídica originária, uma capacidade jurídica e personalidade jurídica originária, porque são entes soberanos, por óbvio. As organizações internacionais possuem personalidade jurídica e capacidade derivadas. Por que é derivada? Porque só se cria uma organização internacional se os estados assim o quiserem. Né? Ela não se cria do nada. Ela precisa da vontade dos estados. Então, esses são os sujeitos internacionais. Por outro lado, nós temos os atores internacionais. Certo? Os atores internacionais, que, diferente dos sujeitos, não possuem personalidade para celebrar tratados. Nem personalidade, nem capacidade para celebrar tratados. O que os sujeitos podem fazer atuando no direito internacional é celebrar contratos internacionais, tá? Que, inclusive, podem vir a ser regidos até pelo direito privado, conforme o caso. Bom, quem são os atores? São os estados, de novo, as organizações internacionais, de novo. Então, eu paro aqui. Você vai perceber que os estados e organizações, eles têm uma personalidade tão ampla, uma capacidade tão importante, que eles são, ao mesmo tempo, sujeitos internacionais para celebrar tratados e atores internacionais para atuar em âmbitos outros que não de tratados. Então, repetindo, como atores internacionais que não têm capacidade para celebrar tratado, eu tenho os estados, as organizações internacionais, as empresas multinacionais. Multinacionais talvez seja até agora um termo já ultrapassado, né? A gente vê falar transnacionais. As organizações não governamentais, que atuam internacionalmente. Falei na última aula, por exemplo, o Greenpeace.
E as pessoas físicas. As pessoas físicas também podem ser atores internacionais quando celebram, por exemplo, um contrato de compra e venda com uma empresa situada em outro país. Tá? Vou repetir, então, só para a gente fixar. Sujeitos internacionais, organizações e estados. Capacidade para celebrar tratados. Os estados, capacidade originária, e as organizações internacionais, capacidade derivada. Atores internacionais não celebram tratados, mas atuam no direito internacional. São os estados, organizações internacionais, empresas transnacionais, organizações não governamentais, as ONGs, né? E as pessoas físicas. Pois bem, os atores, quando assim agindo, eles também não possuem capacidade de peticionar perante alguns tribunais internacionais, tá? A não ser quando, por exemplo, na Corte de Direitos Humanos da União Europeia, se aceita a petição de pessoas físicas. Então, esse é uma exceção. Mas, em regra, os atores internacionais não podem peticionar perante cortes internacionais. Tá certo? Esses atores, eles podem celebrar acordos. Um outro exemplo de atuação de atores internacionais, correspondência entre os estados e as embaixadas, né? Que, por exemplo, o Brasil se corresponde com a sua embaixada num país X qualquer. O Brasil não está atuando aí para celebrar tratado, ele está atuando como um ator internacional. Ou seja, é uma atuação extra-tratado. Pessoal, muita informação até agora? Tá tudo em ordem? Alguma dúvida? Então tá. Vamos adiante. Tudo tranquilo? Beleza. Sigamos. Bom, o terceiro tópico da nossa aula é a ideia sobre a relação entre o direito internacional e o direito interno. O direito interno também é chamado de direito doméstico, tá, turma? Isso, Eliana, por isso que eu vou falando diretão, porque fica gravado, tá? Mas nada impede, caso vocês queiram copiar algum conceito ou que eu repita alguma coisa, por favor, é só falar, tá? Nós estamos aí juntos para render da melhor maneira possível. Pois bem, na relação entre o direito internacional e o direito interno, a doutrina se preocupa em analisar qual o nível de influência de uma ordem jurídica na outra. É claro que o direito é um bloco só, né? É bonito se a doutrina fala um bloco monolítico. É uma coisa só. Ela é separadinha para um melhor entendimento, para uma melhor didática e melhor aplicação. Nesse aspecto, é feito esse corte, separando o direito internacional com seus princípios e regras e o direito interno, com todo o seu regramento e principiologia que nós estamos estudando desde o primeiro dia de faculdade. Importante nós entendermos as teorias que foram cunhadas, que foram elaboradas para explicar essa relação, tá? As normas de direito internacional público, elas são elaboradas pelos estados soberanos e pelas organizações internacionais, né? E elas são criadas, a princípio, para surtir efeito só no âmbito internacional. Mas, pessoal, nós não podemos esquecer que muitas regras criadas no âmbito do direito internacional influenciam e alteram o nosso direito interno. Só para ter um exemplo,
a prisão civil do depositário infiel. Hoje em dia, essa prisão é vedada no direito brasileiro por conta do Pacto de São José da Costa Rica, não é verdade? Que é uma norma criada internacionalmente e afeta o direito interno. Com outras normas, especialmente de direitos humanos, nós conseguimos enxergar essa situação, né? Proibição de pena de morte, o tratamento digno de minorias, não é? Por exemplo, da mulher, do idoso, da pessoa com deficiência, minorias raciais, étnicas, culturais. Isso tudo acaba brotando primeiro no direito internacional, né? Porque nem sempre é interesse de um Estado soberano proteger esse tipo de grupo social, tá? Mas quando ele se obriga perante a comunidade, ou melhor, a sociedade internacional, ele acaba tendo que promover essas alterações no seu direito interno, tá certo? Bom, as normas internacionais, elas acabam sendo incorporadas ao direito interno por aquele procedimento que nós já aprendemos, de aprovação pelo legislativo, não é? E depois, conforme a natureza do tratado e a forma como ele foi aprovado, ele vai ser classificado, né, em lei ordinária, norma supralegal ou status de emenda à Constituição. Isso falando especificamente de tratados de direitos humanos. Os demais são incorporados como lei ordinária mesmo. Pessoal, só uma dúvida. Já estudaram em algum momento, em outras disciplinas, o que é norma supralegal? Ou já ouviram falar, pelo menos? Só dá um sim ou não aí, porque eu vou encaixar esse tema ou mais para frente ou um pouco mais breve, conforme se vocês já viram ou não. Refresco. Pessoal, me ouve de novo? Beleza. Que bom que foi... travou bem no início do assunto, então a gente não perdeu nada. Ó, a norma supralegal, como eu dizia,
é uma mudança na pirâmide normativa brasileira. Tá? Então, não vou me estender muito em detalhes, porque nós vamos depois ter uma aula só para isso. Mas é assim, ó, a partir da emenda 45, que inseriu o parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição, toda vez que um tratado internacional sobre direitos humanos é aprovado pelo Congresso com quórum de lei ordinária, ele não vai ser considerado lei ordinária, ele vai ser considerado norma supralegal, ou seja, ele vai estar abaixo da Constituição, mas acima de todo o resto do ordenamento jurídico. Certo? Então, a partir dessa mudança, né, e tem também o entendimento jurisprudencial do STF, toda legislação produzida abaixo da Constituição e abaixo da norma supralegal tem, então, que observar o conteúdo do tratado e o conteúdo da Constituição. Por isso dizer que agora tem 2 filtros de validade. Não precisa se alarmar, porque depois nós vamos ter uma aula só disso. Mas então, hoje no Brasil, existe o controle de constitucionalidade, que compara a norma inferior à Constituição, e o controle de convencionalidade, que compara a norma inferior ao Tratado de Direitos Humanos. Por que é convencionalidade? Porque vem de convenção, né? Nunca tinha ouvido falar disso? Só para eu saber. Já foi dito, né? Então, depois a gente vai ter uma aula só para repor esse tema, porque ele é muito importante, tem sido cobrado bastante. Mas mais adiante. Ótimo. Vamos lá, vamos que vamos. Então, esse controle de convencionalidade que eu mencionei para vocês, norma supralegal, ele está inserido nesse grande tema que dizia agora há pouco, que estava começando, entre a relação entre o direito internacional e o direito doméstico. Tá? Portanto, só para repisar, o direito internacional acaba influenciando o direito de dentro dos estados, o direito interno. Pois bem, aí, a partir de então, surgiram 2 doutrinas. A primeira delas é a doutrina dualista, ou teoria dualista. É muito fácil de entender. A teoria dualista estabelece o seguinte: não existe interdependência entre os ordenamentos. O direito internacional é uma coisa, o direito interno é outra, e eles não se tocam, eles não se misturam. Tá? Defendido por alguns autores alemães e italianos. Portanto, são como 2 retas paralelas, que não se cruzam, não se encontram. Tá? Nesse aspecto, nunca haverá um conflito entre direito interno e direito internacional. Porque a nossa ideia aqui, além de estudar as teorias, é entender como que eu resolvo o conflito entre uma norma interna e uma norma internacional. Para a teoria dualista, essa preocupação não existe, porque não há esse tipo de conflito. Para a teoria dualista ainda, os tratados são meros compromissos assumidos para o âmbito internacional e que nada influenciam aqui no nosso ordenamento doméstico. Certo? Óbvio, essa teoria não se sustenta, especialmente diante do direito internacional contemporâneo, né? Que é marcado, sim, por uma interdependência dos ordenamentos, externo e interno. Para combater a teoria dualista, surgiu, então, a teoria monista. Tá? Na teoria monista, e ela é mais lógica e mais afinada com um olhar científico, né? Para a teoria monista, tanto o direito internacional quanto o direito interno
são parte daquele imenso bloco jurídico que é o todo, né? Eles são apenas partes do todo. E assim sendo, óbvio que vai haver pontos de interseção entre o direito internacional e o direito interno. E na teoria monista é importante a gente lembrar do conceito de pluralismo jurídico, né? Diversidade de fontes do direito e assim vai. Pois bem, só que a teoria monista, por ser bastante ampla, ela se subdivide no monismo radical e no monismo nacionalista. Poxa vida, o senhor falou bastante coisa agora, né? Vamos repetir. Tratando da relação entre o direito internacional e o direito interno, nós temos duas grandes teorias. Primeiro, a teoria dualista, que não admite que haja conflitos entre direito internacional e direito interno, porque são ordens distintas, separadas, duais, não é? Cada um no seu quadrado. E uma outra grande teoria, que foi criada para combater a primeira, é o monismo, onde tanto o direito internacional quanto o direito interno, são partes de um bloco único, de uma ciência única. O monismo, portanto, se subdivide no monismo radical. Pessoal, o monismo radical, ele tem um outro nome, tá? Fica muito fácil de entender. É o monismo com primazia, com preferência no direito internacional. Então, o monismo radical também pode ser chamado de monismo com preferência pelo direito internacional. É defendida por Hans Kelsen, tá? Segundo essa teoria, quando há conflitos entre normas internacionais e normas internas, deve o direito internacional prevalecer, né? De forma que o direito interno deve total obediência ao direito internacional. Fica muito fácil a gente entender o raciocínio do Kelsen, puxando lá do começo da pirâmide normativa do Kelsen, certo? Na pirâmide normativa do Kelsen, eu tenho a Constituição, as normas infraconstitucionais que vão se escalonando, e chega até o topo. No topo eu tenho a Constituição. E o que eu tenho acima da Constituição? Uma norma fundamental hipotética, não é isso? Lembram disso, pessoal? Essa norma fundamental hipotética ela é abstrata, ela é só tese. E ela tem um artigo só. Qual que é o artigo da norma fundamental hipotética? Todos devem cumprir a Constituição, ponto. Né? Que é o que dá validade para a Constituição. Só que se você prosseguir um pouquinho mais na tese, você vai perceber que essa Constituição, e mesmo essa norma fundamental hipotética, em certa medida, busca validade no direito internacional. Para Kelsen, então, a pirâmide passa, e agora olhando no 10º termo, né, falando já pessoal entendido no direito, acima da Constituição eu tenho mais um fundamento de validade. Leia-se, a Constituição do país, do Estado soberano, tem que estar em conformidade com as normas internacionais. Se não, em certa a consequência lógica é que a própria Constituição não teria validade. Portanto, havendo conflito entre o direito interno e o direito internacional, o direito internacional sempre prevalece. Certo? Tranquilo até aqui? Tanto, pessoal, que nós vamos ver na Convenção de Viena e em vários outros tratados internacionais
que existe geralmente um artiguinho na convenção, no tratado, escrito assim: o conflito com norma interna não exime o Estado parte de seguir o que está dito no tratado. Então, os próprios tratados internacionais, eles têm uma precaução contra essa argumentação. Certo? Por outro lado, nós temos o monismo nacionalista, que aí é o outro lado da moeda. É o monismo com primazia ou com preferência ao direito interno, que diz completamente o oposto. Diz, olha, num conflito entre uma norma interna e uma norma internacional, é a norma interna que deve prevalecer. Sob qual fundamento? Que a Constituição é o filtro que permite que normas internacionais ingressem no direito doméstico. E assim sendo, se a norma doméstica conflita com o direito internacional, essa possui primazia, porque ela está escorada na Constituição. Tá? Ela não é muito difundida no Ocidente. Tá? Embora ela tenha influência em países como Brasil e Estados Unidos. Essa é uma escola russa de direito internacional, que protege o seu direito interno. Tranquilo até aqui? Então, nós temos o monismo internacionalista, que prevê a supremacia do direito internacional em relação ao interno. E, por outro lado, nós temos o monismo nacionalista, que prega o contrário, a supremacia da Constituição sobre as normas internacionais. Daí você deve estar se perguntando assim, e o Brasil? O que o Brasil é, professor? Ele é dualista? Ele é monista, nacionalista, monista, internacionalista? Pessoal, o Brasil, ele está mais para um monismo nacionalista. O Brasil é da escola que prega que no conflito entre as normas internas e as normas internacionais, as internas devam prevalecer. É claro que o Brasil, como uma entidade, um ente soberano que tem algum protagonismo internacional ao longo da sua história, ele é parte de muitos tratados. Então, quando o país é parte do tratado, aí eu não posso invocar a legislação interna contra o tratado que eu, enquanto país, aceitei. Não é verdade? Mas, eventualmente, em casos de conflitos, a escola brasileira é vocacionada para um monismo nacionalista. Certo? E algumas vezes o Brasil é dualista, simplesmente ignora o documento internacional, tá? Conforme a conveniência. Uma única certeza que a doutrina tem é que o Brasil não é monista internacionalista. Isso não. Ou é dualista, às vezes, raramente, ou, na maior parte do tempo, monista com primazia da Constituição, um monismo nacionalista. Legal. Tudo ok aí, turma? Tudo em ordem? Podemos tocar? Show. Agora nós entramos em... Pois não. Isso, Vinícius. Essa é uma boa explicação. Por conta desse monismo nacionalista, eu ainda tenho previsão de pena de morte no nosso direito interno. Ainda que em uma situação excepcionalíssima, mas ainda existe sim essa previsão no direito brasileiro. Muito bem colocado.
Mais alguém, turma? Muito bom. Falemos então agora do tema principal da aula. Fontes do direito internacional privado. Turma, nós, toda vez que iniciamos uma nova disciplina, não tem como escapar. Princípios, já vimos no último encontro, fontes, fundamentos, vimos agora há pouco. Então aqui não vai ser diferente. Mas como nós já temos um vasto conhecimento jurídico, trabalhar com fontes no direito internacional público vai ser muito tranquilo, vai ser muito fácil. Bom, primeiro, como nós falamos que o direito internacional público hoje, ele é um direito objetivo, com documentos escritos, essas fontes têm que estar em algum tratado internacional, não é verdade? Onde que está? Uma passadinha no nariz. Onde que está? As fontes do direito internacional encontram-se no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Repito, artigo 38 da Corte Internacional de Justiça. O que é esse tratado? O Estatuto da Corte Internacional de Justiça nada mais é do que o documento, o tratado internacional que criou a Corte Internacional de Justiça, que também funciona na cidade de Haia. Só que não se confunde com o TPI, porque o TPI é para questões penais. A Corte Internacional é para questões de responsabilidade civil, tá? Muito bom. Então, o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça prevê fontes primárias e fontes auxiliares. Nós vamos falar delas todas. Não são muitas, tá? É muito tranquilo de nós entendermos. Então, vamos lá. Fontes primárias. As mais importantes. Primeiro, a primeira delas, as convenções e tratados internacionais. Certo? Primeira fonte primária são as convenções e tratados internacionais. Por óbvio, se nós estamos no âmbito de um direito cada vez mais escrito, cada vez mais documentado, só não podemos falar que é codificado, né, turma? Não existe um código internacional, um código de direito internacional, ainda. A gente não sabe o futuro. Mas nós estamos diante de um direito cada vez mais escrito e documentado. Por óbvio que a sua fonte principal tem que ser os tratados. Certo? E daí pouco importa se são tratados de nível ou de pretensão universal, tratados de âmbito global, tratados de âmbito regional ou tratados bilaterais, né? Todos eles constituem fontes do direito, porque se houver um conflito, por exemplo, uma controvérsia, melhor dizendo, uma controvérsia, conflito é usado mais para conflito armado, né? Se houver uma controvérsia entre Estado A e Estado B, que tem um tratado bilateral, é o próprio tratado que vai servir de fonte para resolver aquela controvérsia. Tal qual acontece no nosso direito que a gente já domina, num acordo, num contrato entre as partes. Qual que é aquela máxima que a gente conhece, ó? O contrato faz lei entre as partes. Aqui a ideia não é diferente, tá? Então, o Brasil faz parte lá de... Vou falar um número aleatório, tá? Faz parte de 50 tratados. Cada tratado desses tem os mecanismos que servem de solução para eventual controvérsia. Primeiro eu busco no tratado, certo?
E daí, claro, né, só para repisar, e peço até desculpa se eu estou sendo enfadonho nesse momento, mas lembrem que os tratados são sempre fruto da vontade das partes, dos estados soberanos ou das organizações internacionais. Não existe imposição de tratado, tá? Bom, os tratados possuem força normativa, como dissemos agora há pouco, no jargão, faz lei entre as partes, não é? E regulam aí matérias de uma vasta diversidade. Importante que essa tendência de objetivização de tratados escritos traz uma maior segurança para os envolvidos naquele documento, tá? Muito bom. E é claro, né, os tratados internacionais, eles podem ter tamanha força que revogam normas internas, né? Como foi dito agora há pouco da prisão do depositário infiel, por exemplo. Era uma norma vigente no Código Civil e ela foi abolida por conta do Pacto de São José da Costa Rica. Tá certo? Muito bom. A segunda fonte, o costume internacional. Aqui nós não vemos, em termos técnicos, em termos de essência, nenhuma diferença com relação ao que é o costume aqui no nosso direito interno. O costume, basicamente, e eu pus no material aí um apontamento do Clóvis Bevilacqua, né, sobre como se formam os costumes. Mas o costume é basicamente composto por dois elementos. Um elemento objetivo, do mundo real, né, do mundo físico, que é a prática reiterada de determinada conduta. E um elemento subjetivo, que é a crença de que aquela conduta é exigida juridicamente. Então, o costume internacional e o costume interno em nada diferem, tá? Na sua essência. Na verdade, turma, o costume internacional, ele assume uma importância mais histórica, tá? Porque no passado remoto e ao longo do desenvolvimento da humanidade e do próprio direito internacional, antes de ter tratados escritos, haviam os costumes entre os povos, tá? Muito bom. Então nós já vimos os tratados internacionais ou convenções internacionais, os costumes, e a terceira fonte primária, os princípios gerais de direito. Só que o artigo 38 da Convenção, ele tem a seguinte redação, né? Os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas. Isso parece até um pouco atentatório, né? Porque parte do princípio que tem nação que não é civilizada, né? É curiosa essa fala. Mas os princípios internacionais, deixando essa minúcia de lado, os princípios internacionais, eles são basicamente aqueles que regem o direito como um todo, né? Ter boa fé, dar a cada um o que é seu, não enriquecer ilicitamente às custas do outro. Então, esses princípios gerais, eles também são aplicáveis na seara do direito internacional público. Não falamos na última aula que um dos princípios do direito internacional público é a boa-fé no cumprimento das obrigações? Fica aí o registro. Tá certo? Pois bem, essas são as fontes primárias do direito internacional público. Portanto, no momento de solucionar uma controvérsia, de aplicar o direito internacional público, primeiro busca-se o documento escrito,
Se o documento escrito for silente, tiver lacuna, isso lembra lá do artigo 4º da lei de introdução, né? Se tiver lacuna, aí nós vamos buscar os costumes internacionais e os princípios gerais de direito. Além dessas fontes principais ou primárias, nós temos fontes auxiliares que ajudam na interpretação do direito internacional público. São elas. Vamos lá, desculpa se eu tô atropelando vocês, tá? Por favor, vocês vão me avisando, tá? Vão me avisando. Fontes auxiliares. Primeiro, as decisões jurisprudenciais. Pessoal, é claro que essas decisões jurisprudenciais, essa jurisprudência, é aquela que é produzida nas cortes internacionais, né? Não interessa, por exemplo, o que o STF pensa de determinada questão internacional, porque não se leva em consideração a jurisprudência dos tribunais internos, mas sim leva-se em consideração a jurisprudência dos tribunais internacionais. E essas jurisprudências, esses entendimentos, eles podem vir de casos concretos que foram julgados, tá? Uma querela, uma controvérsia que foi levada lá entre Estados Unidos e China, que foi levado à Corte Internacional de Justiça, por exemplo. Dali vai sair um entendimento sobre aquele caso, que pode ser usado para auxiliar o julgamento de casos futuros. Tá? Não sei, eu vi agora há pouco a notícia, não sei se vocês viram, que o governo Trump publicou um decreto que proíbe o TikTok nos Estados Unidos, né, que é de uma empresa chinesa. Isso com certeza vai levar a uma controvérsia, tá? Ou ainda se fosse um contrato entre entes soberanos mesmo, um contrato de fornecimento de commodities, né, de matéria-prima, do país A para o país B. E daí, por exemplo, o país B, que é o comprador, deixa de pagar. Ou o país que é vendedor deixa de entregar o que já recebeu. Então, isso tudo são questões que são levadas às cortes. No que diz respeito às cortes internacionais, não raro, pessoal, vocês já aprenderam isso com a Elisângela, mas só para reforçar, não raro, elas têm uma competência consultiva também, né? E essas consultas, esses entendimentos proferidos no âmbito de consultas, também podem servir como jurisprudência internacional, tá certo? Então, a primeira fonte auxiliar é a jurisprudência das cortes internacionais. Na prova eu vou pôr lá que é do STF ou da Corte Constitucional Alemã. Você, por favor, marca que está errado isso aí. Tá? Segunda fonte auxiliar importante. A doutrina. A doutrina. Bom, aqui não tem jeito. Porque esses doutrinadores, eles têm que estar em algum país do mundo, concorda? Então, a doutrina desses chamados publicistas, né, que estudam direito internacional público, essas doutrinas, claro, são levadas em consideração. Doutrina é ciência. Então, a ciência ajudando o aprimoramento das decisões, né, dentro da ciência jurídica. Esses publicistas, para serem levados em consideração no âmbito do direito internacional público, eles têm que ter algum destaque, têm que ter alguma qualidade, não é? E não só isso, o incentivo à criação de doutrina internacional é tão grande, é tão relevante, não é, que se estude direito internacional público, que a própria ONU tem uma academia
de direito internacional público, tá? Que funciona desde a década de 1920, certo? Para aprimorar os institutos. Depois eu tenho uma terceira fonte, analogia. Aí a analogia também nós conhecemos o conceito, né? Grosseiramente falando, pego um caso que eu preciso solucionar e não tem regramento, e pego outro que foi um outro semelhante que foi solucionado e para ele havia algum regramento e eu aplico as conclusões na medida do possível daquele caso paradigma para o caso que eu quero resolver. Sem problema algum. Então, até agora nós vimos como fontes auxiliares a jurisprudência, a doutrina e a analogia. Agora, turma, uma fonte auxiliar que nós também já ouvimos falar, que é a equidade. Lembram da equidade, a famosa muleta da justiça? É possível, então, que as cortes internacionais decidam por equidade. Porque tem sempre essa pegadinha, né? Aqui dentro do direito brasileiro, do nosso sistema interno, fechado aqui, o juiz só pode decidir por equidade quando autorizado pela lei. Então vai chegar determinados momentos que o ordenamento jurídico fala, o juiz decidirá por equidade. O juiz aplicará a equidade. A equidade, turma, é uma válvula de escape para trazer justiça ao caso concreto. Ainda que, eventualmente, se despreze, em certa medida, o regramento objetivo, né? Mas qual que é a pegadinha que eu falo para vocês? O juiz tem sempre que decidir com equidade. Sim, né? Aplicando justiça. Mas nem sempre ele pode decidir por equidade. Conseguem compreender que a palavra é usada de duas formas diferentes, né? No direito internacional público, é autorizado, sim, que os tribunais julguem com equidade, no intuito de obter a solução mais justa ao caso concreto. Tá certo? Também é uma fonte auxiliar. E a última fonte auxiliar, nós vimos, repito, jurisprudência, doutrina, analogia, equidade e a quinta e última fonte auxiliar, para nós já também começarmos a vislumbrar aí o fim do nosso encontro, as decisões das organizações internacionais. As organizações internacionais produzem decisões com relação a determinadas circunstâncias no seu âmbito de atuação. Por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela expede aquilo que é chamado de recomendações normativas, que inclusive no Vademécum, ao final dele lá você encontra o índice dessas recomendações ou orientações. No caso específico da OIT, para que a relação de trabalho se desenvolva da maneira mais qualitativa possível, mais saudável possível, tanto para o trabalhador, que é a parte hipossuficiente, quanto para o empregador, não é? Para o patrão. Então, essas decisões proferidas no âmbito das organizações internacionais são efetivamente fontes auxiliares, ajudam na interpretação e na aplicação do direito internacional público. Tá bem? Ótimo. Então, nós vimos as fontes primárias, convenções internacionais, costume internacional e os princípios gerais de direito, e vimos as fontes auxiliares, decisões jurisprudenciais, doutrinas, analogia, equidade e decisões das organizações internacionais.
Muito bom. Antes de nós encerrarmos o nosso encontro, eu quero falar de dois grupos de normas jurídicas internacionais. Um deles é obrigatório e outro se reveste de um caráter de mera recomendação. Pois bem, vamos lá. Eu tenho a diferença entre aquilo que é chamado de ius cogens e um outro grupo de normas que é chamado de soft law. Pois bem, comecemos com o ius cogens. Você vai lembrar que no último encontro eu falei para vocês dos princípios de direito internacional público e frisei, são normas imperativas, não podem ser afastados pela vontade dos estados ou das organizações. Estados e organizações devem observância a esses princípios. Pois é, eu estava falando justamente das normas de ius cogens, também chamadas de normas de direito imperativo. Não podem ser afastadas pela vontade das partes. Elas têm previsão também na Convenção de Viena, de 1969. E essas normas de ius cogens, elas são vinculantes, obrigatórias, tá? Passa a existir a partir do final. Você percebe que eu às vezes dou uma paradinha, porque está vindo um som aqui que tira um pouco a minha concentração, mas vamos lá. Aula ao vivo é isso mesmo. Essas normas de ius cogens, elas surgem a partir dos anos 60 e passam a compor um bloco que nós podemos entender como cláusulas pétreas de direito internacional, inafastáveis, tá bem? E o que acontece, turma? Toda vez que um tratado internacional for celebrado em contrariedade a essas normas de ius cogens, só pode haver um resultado. O tratado é nulo. Tá certo? E aqui eu estou falando assim. Primeiro eu tenho as normas de direito imperativo, as normas de ius cogens, e depois eu tenho o tratado. O tratado a posteriori das normas. Esse tratado é nulo, de pleno direito. Agora, como o direito, enquanto ciência, ele é muito, muito dinâmico, e isso não é diferente no direito internacional, se eu tenho o tratado antes e surge uma nova norma de ius cogens, essa norma é tão forte que ela anula o tratado anterior. Então você pode falar, poxa, professor, parece que falta um pouco de lógica. Porque se o tratado vem antes, ele deveria existir, não é? Porque quando ele foi criado, ele estava de acordo com as normas imperativas. Mas não. A Convenção de Viena, no seu artigo 53, estabelece essa sistemática. Pouco importa se a norma imperativa veio antes ou depois do tratado. Se houver conflito, o tratado deve ser considerado nulo. Tá bem? É claro, vocês têm um vasto conhecimento sobre direito contratual que pode ser aplicado aqui, e nós vamos entender assim, eu não simplesmente pego e rasgo o tratado internacional e jogo no lixo. Lembra que existe o princípio do aproveitamento do contrato? Aqui no tratado é diferente, é semelhante, perdão. Se eu puder anular determinada parte e conservar o restante, que assim seja, tá? Mas então, só para arrematar, o artigo 53 e o artigo 64 da Convenção de Viena, de 1969, estabelece, então, que toda vez que um tratado for celebrado em contrariedade às normas imperativas, às normas de ius cogens, esse tratado deve ser considerado nulo. Show? Nice? Beleza. E para fazer o contraponto, aí eu tenho as normas
de soft law, né? Que é, numa tradução aí aleatória, uma norma de uma lei flexível, por assim dizer, que são normas de direito internacional cujo cumprimento não é obrigatório. Elas são meras declarações de intenções, mero voluntarismo internacional, não se compara nem com recomendação, porque nós vimos agora há pouco que a recomendação, ela, em certa medida, é fonte do direito internacional. O que acontece? As normas de soft law ficam a critério de cada Estado cumpri-las ou não. Eu diria que o melhor exemplo de norma de soft law está na área ambiental, né? Os senhores têm direito ambiental nesse semestre, salvo o melhor juízo, senhores e senhoras, com a professora Daniela. E lá ela explica, não é? Que tem alguns eventos importantes para o direito internacional, como, por exemplo, a Convenção de Estocolmo, de 1972, depois a Eco Rio 92, percebe que é a cada 20 anos, depois a Rio mais 20, né? Em 2012 daí, né? 92, 2002, isso, 2012. E nessas reuniões que tratam de direito ambiental, por exemplo, Protocolo de Quioto para a redução da emissão de gás carbônico na atmosfera, nós percebemos que alguns estados soberanos simplesmente ignoram esse tipo de norma internacional, justamente porque não há como impô-las, já que elas são meras declarações de intenção. Então é chamado de soft law. Tá? Não tem nada a ver com aquilo que é dito no direito internacional, também na política internacional, o soft power. Tá? Soft power é uma atuação mais proeminente de países que, embora não tenham poderio militar, ou econômico, ou tecnológico, eles conseguem se destacar no âmbito internacional. Tá? Mas então é isso. Para arrematar, eu tenho os códigos imperativas, inderrogáveis, inafastáveis, verdadeiras cláusulas pétreas. Tem força, inclusive, para nulificar tratados internacionais que sejam conflitantes. E, por outro lado, eu tenho soft law, que são meras declarações de intenção, não têm força obrigatória e são seguidas conforme a discricionariedade de cada Estado soberano. Turma, como é que nós estamos até aí? Está tudo em ordem? Possuem alguma dúvida? Olha, eu não sei vocês, eu acho o direito internacional bastante instigante, é tudo muito novo, né? Acredito que vocês não tenham se deparado com vários dos institutos anteriormente na faculdade. Espero que vocês estejam gostando, tá? Com relação à velocidade da minha fala, como eu já havia explicitado, eu opto então por não ditar. Mas caso vocês achem necessário, por favor, é só me avisar, tá? E daí nós vamos fazendo o ditados, conceitos, aquilo que for mais cômodo para vocês. Estou aqui para servi-los, para que a nossa aula renda da melhor maneira possível. Se não houver dúvidas, o ponto de hoje é esse, tá? Nós vimos aí aspectos importantes ainda desse momento que é meio introdutório ainda, para que a gente vá entendendo a sistemática do direito internacional público, tá? Então tá bom. Se não há dúvidas, eu vou parar a gravação e me despeço de vocês, desejando